Senhor, caiu hoje. Obrigado pelos seus cuidados, Senhor. Não deixa, Senhor, faltar nada, Senhor, para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que ainda não descobriram, Senhor, não experimentaram dessa graça, ser fiel ao Senhor, que o Senhor venha alcançá-los, Senhor, com sua mão poderosa, que eles venham, Senhor, fazer cada vez mais para o Senhor. Deus, te louvamos, continua falando conosco na pregação de hoje, Senhor. Entregamos o nosso louvor, recebe, Senhor, nossa salva de palmas, em nome de Jesus. Nós subiu comigo no livro de Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos exprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual a mente e do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Amém, irmãos? O Espírito Santo intercede por nós, não sabemos orar. E se não sabemos orar, acho que não sabemos pedir o que Deus quer para a nossa vida, né? Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente fica pedindo um carro, uma casa, um emprego melhor. Mas às vezes Deus quer que a gente aproveite nossa vida. Amém? Eu estou chamando o Léo para a gente estar orando pelas ofertas. Amém? Meia pandemia, Deus tem cuidado de nós. E se Ele é fiel conosco, por que não seremos, né, irmãos? Temos 1000 motivos para ser fiel a Deus. E Deus, Ele sabe da condição de todo mundo. O desejo de Deus é poder entrar, né, com providência nas nossas vidas, só que para que isso aconteça, nós temos que dar essa liberdade para Deus, né? Nós temos que orar a Ele, muitas vezes buscar ter esse propósito de fidelidade no dízimo e que Ele de fato vai cumprir as suas promessas, amém? Então eu gostaria de estar orando, os irmãos que separaram o dízimo podem estar trazendo, amém? Senhor meu Deus, querido e amado Pai, Senhor, graças nós te damos, Senhor, pelo seu cuidado para conosco, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor. É um Deus de provisão, Senhor. Em meio à crise, Senhor, meu Deus, o Senhor tem cuidado dos seus, Pai. E eu creio, Senhor, que ainda tem muito mais, Senhor, para aqueles que temem a Ti, Senhor, e aqueles que honram o Teu santo nome, Deus. Então, meu Deus, entra com provisão, Senhor, nessas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado, Deus. Meu Deus, abre porta de emprego, Senhor, também para as pessoas que necessitam dessa provisão, Senhor. Meu Deus, encha, meu Deus, os armários, Senhor. Meu Deus, que haja fartura na casa de quem teme o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço e te agradeço. Abençoado seja, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Senhor, aqui depositado, Senhor. Honra a fé dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Amém? Algum irmão gostaria de compartilhar algum testemunho? Amém? Está passando uma mensagem para aquela. Está entregando um recado do Senhor para nossas vidas. Amém? Você vai chamar a irmã Olga para estar orando para a vida dela. O Senhor vai confirmar com o seu povo a palavra.
Senhor, irmãos. Que Deus venha abençoar nosso coração. Vamos estar orando pela serva do Senhor, para que o Senhor venha usar ela conforme a vontade dEle. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite, Pai, por estarmos mais um dia na Tua presença, te agradecendo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai amado, aqueles que puderam estar aqui, aqueles que não puderam, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aí onde eles estão. Pai, que o Senhor derrame o Teu poder e a Tua graça. Abençoa a Tua serva, Pai. Ó Deus, usa ela, Senhor, conforme a Tua palavra. Pai amado, eu creio que o Senhor já tem preparado a palavra para nossos corações, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer falar conosco, não aquilo que nós queremos, Deus, mas aquilo que o Senhor possa nos confortar, nos alegrar, para que nós possamos sair deste lugar, Senhor, transformados. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, né? Quero pedir aos irmãos para abrir as Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 18. Amém? Segundo Samuel, capítulo 18. Nós vamos falar sobre Absalão. Amém? Absalão é um dos filhos de Davi. E nós vamos aprender um pouquinho aqui com Absalão. Amém? Do verso 9 em diante. Tá? Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Absai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tiver procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Amém? Curva a tua cabeça para a gente orar aqui. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui no teu altar, Senhor, diante da tua presença. Senhor, nós queremos clamar, Pai, para que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Deus, nós dependemos inteiramente do teu Espírito Santo, Pai. Essa igreja depende do teu Santo Espírito. E nós queremos colocar nossas vidas agora diante do Senhor, Pai, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor fale com essa igreja, para que o Senhor nos traga respostas, para que o Senhor abençoe o Teu povo, para que o Senhor dê direção para essa igreja, Senhor. Nós estamos orando a Ti, meu Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer o que Ele quer fazer neste lugar, Pai.
É no nome de Jesus que nós entregamos, Pai, o governo dessa igreja diante do Senhor, Pai, para que o Senhor faça a sua vontade nesse culto e em todos os outros cultos, porque essa igreja é tua, Pai. E nós clamamos pela tua presença, pela tua direção, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre Absalão, que é um dos filhos de Davi. Eu achei bastante interessante a história de Absalão. O texto que eu li para vocês fala do finalzinho de Absalão, né? Fala que eles estavam ali numa perseguição, tentando achar Davi, né? Absalão havia usurpado ali o trono do pai de Davi, e estava aquela guerra, o exército de Davi contra o exército de Absalão, né? E aí, numa dessas, né, desses lugares assim, Absalão, ele está montado ali no mulo dele, a Bíblia fala, e aí ele passa debaixo de um carvalho, que é uma árvore, e ele fica preso pela cabeça. Imagine a cena você, ele passou ali meio correndo, ficou, e o bichinho saiu correndo, o mulo saiu, né? E ele ficou pendurado ali, preso, e não conseguia se soltar. Um dos rapazes do exército de Davi chegou em Joabe, que era chefe ali do exército, e falou que viu Absalão, viu Absalão ali, ele está pendurado. E aí o Joabe fala assim, mas você não matou ele? Né? E aí o rapaz fala assim, né, Deus não quis matar Absalão, matar o filho do rei, eu vi perfeitamente o rei falar contigo e com os outros, não era para fazer mal para o jovem Absalão. E aí o Joabe vai lá, mata o Absalão, mata o filho do rei. E aí a palavra do Senhor fala aqui que Absalão, quando ele ainda vivia, né, ele levantaram para si uma coluna que está no Vale do Rei, em um determinado lugar, né? Porque ele dizia assim, filho nenhum tem para conservar a memória do meu nome. E aí ele deu o próprio nome dele para aquela coluna que ele levantou, né? E aí ele lá acabou chamando o monumento de Absalão. Então ele não tinha filho para conservar o nome dele, né? Para ter a memória dele viva. Então ele levanta uma coluna. Só que no capítulo 15, deixa eu ver se 15 ou 14. Não, é no 14. No verso 27, fala assim, também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha cujo nome era Tamar. Essa era a mulher formosa à vista. Então fala que ele teve 3 filhos e uma filha, né? Só que os historiadores dizem que a Bíblia não é por conversão, né? O que se tem de registro, né, é que deve ter acontecido é que os filhos de Absalão, os filhos homens, os 3 filhos homens morreram na infância. Então ele tinha uma menina, a Tamar, né? Que o nome tinha sido dado em homenagem à irmã dele, Tamar também, né? E aí a filha não ia carregar o nome do pai. Ela ia carregar o nome do marido, certo? Né? Então, o final da vida dele, né, fala que esse capítulo fez questão de mostrar, né, que no finalzinho ali, depois da morte dele, que ele não deixou filhos, né, para conservar a memória dele ali, mas que tinha uma coluna, tinha um monumento, né? E eu achei muito triste isso, quando eu li isso aqui, porque eu falei, meu Deus, né? Imagina só se a gente passa assim pela vida e o que a gente deixa é só algo assim para as pessoas apreciarem, né? Mas é só um monumento de pedra. Não é nada, não tem nada mais significativo. Vocês estão entendendo? E a gente tem que pensar na vida da gente, né? Ao longo da vida da gente, como vai ser o final da gente? O que a gente vai deixar para contar a nossa história? Se a gente vai deixar alguma coisa de pedra, né, que é uma coisa fria, né, ou se a gente vai deixar herdeiros, né, filhos, ainda que filhos na fé, gente que vai pegar e falar assim, olha, a irmã Olga, mulher de fé, uma senhora, né, que quando eu era jovem, eu vi ela fazendo isso, ela orou por mim, né? Vocês estão entendendo?
o que você vai deixar? Tem pessoas que já têm história para contar, não é verdade? Mas tem pessoas que não deixam nada. Depois que eles passam, fica nada, né? Eu me lembro, lá em Uraí, de uma irmã, do líder do coral lá de Uraí, e ela, um dia ela dando um testemunho, ela contou uma coisa assim no culto. Ela disse que ela passou por um período muito difícil na vida dela, e no meio daquela tribulação muito grande que ela estava passando, ela se lembrou do que o pai dela fazia. O pai dela já era falecido há muito tempo. E o pai dela, quando ela era pequenininha, ele tinha uma penca de filhos, assim, aquela escadinha. Ele levantava os filhos de madrugada para orar, e colocava os pequenininhos tudo para orar, de madrugada. E aí, né, ela lembra até que ela ia muito sonolenta, né? Imagina, criança de madrugada levantando para orar, né? Então ela ia muito sonolenta e o pai, vamos orar, né? E passou isso, né? Passou esse período na vida dela de infância. E quando ela cresceu, já era uma mulher adulta, que ela estava passando por uma tribulação muito grande, e o pai já era falecido, ela lembrou do que o pai fazia. Olha o que o pai deixou para ela de herança, né? Deixou o ensinamento, né, de orar ali de madrugada. Eu guardei esse testemunho no meu coração, né? Então, e aí nesse período de tribulação da vida dela, foi o período que ela mais levantou de madrugada para orar e para buscar o Senhor, e Deus realmente honrou muito ela, né? Abençoou muito ela naquilo que ela precisava, e mudou assim a história dela mesma. Ela tem um testemunho muito lindo. Amém, irmãos? E aí eu quero que você pense a respeito da sua vida. O que vão falar, né, a respeito de você depois que você partir? O que você vai deixar? Que legado que você vai deixar, né? Você vai deixar filhos na fé que vão lembrar daquilo que você ensinou? Você tem filhos na fé? Responde para mim. Você é servo do Senhor. Eu não sei, né, como está a tua vida espiritual. Mas para muitas pessoas já é tempo de ter filhos na fé. Quem você pode falar assim, ó, aquele lá eu ajudei, eu dei uma palavra lá e a pessoa se firmou e está indo bem, aquela casa lá eu ajudei. O que você está deixando? Né? Absalão, a gente vai falar bastante da vida de Absalão hoje aqui, mas eu estou começando pelo final, para você ver o que ele deixou. Ele sofreu as consequências das atitudes dele. E no final de tudo, o que aconteceu? O final, depois da morte dele, o texto bíblico faz questão de dizer aqui, né, que o que ficou de Absalão foi um monumento de pedra. Porque ele não teve filhos, para preservar a memória dele. Nós temos que viver a nossa vida de uma maneira, né, que a gente, né, chegue no final e tenha algo, né, para contar a história, para falar assim, olha, né, o Léo foi um servo do Senhor, né? Então, o Léo está novinho agora, mas daqui uns 80 anos, né, Léo? Vai estar bem para lá, né? E aí, alguém vai falar assim, não, o Léo foi uma bênção, olha, graças àquele culto, aquela palavra, né? Aquele incentivo. Tem pessoas que daqui a muitos anos, vão olhar e vão falar assim, poxa, né? O irmão partiu, mas olha o que deixou. Tem pessoas que são tão preciosas que quando elas partem, muita gente tem história para contar. Amém, irmãos? Muita gente tem história para contar. E eu quero te perguntar, o que vão falar de ti quando você partir? Ou vai ser só um monumento de pedra? Né? Quer dizer, alguma coisa assim, só para falar, ó, existiu. Mas nós temos que refletir, amém, irmãos? Porque a vida passa muito rápido. Eu não sei a vida de vocês, mas a minha parece que está voando. Esses dias eu era pequenininha, ficava olhando para a poça d'água, assim, tentando afogar a formiga. Então, faz pouquinho tempo que eu sabe? Parece que a minha vida voou. E está voando, amém, irmãos? Passa muito rápido. E aí, vamos falar um pouco aqui de Absalão, para a gente entender. Eu falei do fim dele,
Mas nós vamos entender que esse fim triste de Absalão foi por causa das atitudes de Absalão. Amém? Então, olha lá em 2 Samuel 13, vamos para lá. Eu vou resumir para vocês a história, tá? Tem bastante coisa aqui que eu vou comentar. 2 Samuel 13, do 1 ao 21, vai contar a história de Aminon. Aminon era irmão de Absalão. Os dois, Aminon e Absalão, filhos de Davi, só que não eram filhos da mesma mãe, né? E Absalão era irmão de uma moça chamada Tamar, tá? Mas não era, né, da mesma mãe lá de Aminon. E Aminon, ele dá uma loucura na cabeça dele lá, ele quer dormir com a irmã dele, com a Tamar. E aí eu vou resumir só a história. Ele consegue o que ele quer, ele desonra a menina, ele não se casa com a menina. Irmã, vocês estão entendendo? Só que Absalão era irmão, né, dos dois lados, de pai e mãe da guria. E ele não gosta disso, não. Ele fica mordido com isso aí, com o que Aminon faz. 2 anos depois, né, lá do verso 23 em diante, ele arma uma situação, né? Ele fala com Davi, né, para fazer uma reuniãozinha lá. Davi não vai na reunião, mas ele dá um jeito de levar o Aminon para a reunião. E aí o que ele faz? Ele arma, ele trama a morte. Absalão trama a morte desse rapaz, do Aminon, que abusou da irmã dele, né? Então eu vou ler aqui para vocês o verso 26 do capítulo 13. Então disse Absalão: se não queres ir, está falando com Davi, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou em seu mulo e fugiram. Ele matou o irmão dele, né, que não era por parte de mãe ali, matou por conta daquela situação de abuso com a Tamar. Vocês entenderam até aqui? Né? Ele guardou ali, 2 anos ele ficou remoendo o que ele ia fazer para se vingar. Como Davi não fez nada, né? Porque pensa bem, Davi era o pai, né? Deixou, viu a situação, falou nada, não falou nada, ficou quietinho. E aí, Absalão ficou revoltado com aquilo, deu um jeito, foi lá e matou o irmão. Tudo bem? E aí, Absalão teve que fugir, certo? Porque ele era filho, mas Aminon também era filho. Absalão, pé na estrada. Ele fica foragido por 3 anos. Lá em 2 Samuel 13, do 37 ao 39, vai falar que ele ficou ali fugido por 3 anos. Tá? Em 2 Samuel 14, Joabe ajuda Absalão a voltar. Então, depois de um tempo, Absalão volta. Eles fazem um teatrinho lá, Joabe manda uma mulher lá, falar uma tecoíta, falar com Davi, fazer uma ceninha lá. Tá, manda trazer Absalão de volta, né? Porque já tinha passado a ira de Davi contra Absalão por ele ter matado o irmão dele. Manda trazer o Absalão de volta. Trazem o Absalão de volta, né? E aí, 2 Samuel 14, 28, ele já está lá, amém, irmãos? Mas ele ainda não tinha visto o rei, tá? E ele fica chateado, porque, tipo assim, ele está lá, mas não pode ir na casa do rei, né? 28 diz assim, 2 Samuel 14, 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, 2 anos. Voltou para Jerusalém, mas ficou 2 anos. O rei, não, tipo assim, você pode voltar para Jerusalém, mas não quero olhar na tua cara por enquanto. Você matou teu irmão, certo? Tá? Mandou ele chamar a Joabe
para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Joabe não foi. 2 vezes foi chamado, né? E não quis ir lá. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu. E tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram-lhe fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e disse-lhe: por que meteram fogo os teus servos no meu pedaço de campo? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Então, olha só o que aconteceu. Ele estava foragido, né? Acontece aquela situação, ele volta. Mas o rei deixa ele 2 anos quietinho lá, não fala nada. Fala, tipo, não quero te ver não, sabe? E aí, Absalão, ele já estava ficando incomodado com isso. Mandou me trazer lá de Jesur, né? Que era até onde ele estava. Porém, não me chama para conversar, não fala mais comigo, não olha na minha cara. Que negócio é esse? E ele quer ver o rei. Ele cisma que ele quer ver o pai dele, né? E aí ele manda chamar o Joabe para fazer o intermédio aí. O bendito do Joabe não vai. Chamar 2 vezes não vai. E aí o pirracento do Absalão, o que ele faz? Manda os funcionários dele tacar fogo lá na terra do Joabe. Aí o Joabe vai, né? Tacou fogo lá. Ele vai ver, o que está acontecendo aqui? Por que você mandou essa turma tacar fogo? Beleza. Aí ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ver o rei. Por que mandou me chamar? Né? Não era melhor eu estar lá então, se não é para ver a cara do rei? Aí Joabe vai lá e faz o intermédio, né? Fala assim, ó rei, né? Teu filho quer te ver. Aí Davi recebe ele, né? A Bíblia fala que Davi dá um beijo nele. Afinal de contas, Absalão era filho. Amém? Mas o que eu vejo nesse texto aqui? Eu vejo um Absalão, eu falei para vocês do fim desse cara. E eu estou falando agora das atitudes dele. Né? Ele teve uma irmã que foi abusada, você entendeu? E ninguém fez nada. E ele tinha todo o direito de se irar. Amém, irmãos? Eu ficaria irada também. Você não ficaria? Se fosse com a tua irmã? Tá? Só que a Bíblia fala que é pra gente irar, que a gente pode irar, mas não é pra gente pecar. Porque às vezes a gente está nervoso a tal ponto, né? Que a gente perde a linha e a gente faz o que não é para fazer. Certo? Então, você pode até ter motivos para estar irado, para estar bravo, você entendeu? Com alguma coisa, para estar chateado com alguma situação. Você pode ter todos os motivos, você entendeu? Para estar chateado. Mas nada te dá o direito de falar, não, eu vou pecar porque eu tenho direito de pecar. Eu tenho direito de ir lá matar. Olha o que fizeram. Eu tenho direito de ir lá e brigar. Vocês estão entendendo? Então, eu mostrei para vocês o fim, e agora eu estou mostrando como foi, né, ao longo da vida desse cara, para a gente não tomar as mesmas atitudes, para não ter o mesmo fim. Para chegar no final da vida, né, e as pessoas terem coisas boas a dizer a nosso respeito. Para a gente deixar uma boa memória, né? Amém, irmãos? Porque o fim chega, irmãos. Amém? A vida passa muito rápido. E aí o que ele faz? Ele faz uma pirracinha. Então o que eu vejo aqui de característica ruim em Absalão que a gente não deve copiar? Fazer pirraça. Primeira coisa que eu falei para vocês é que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Você pode ter teus motivos para ficar bravo, mas você tem que prestar atenção para não agir do jeito que o diabo quer. Você está ali dentro dos seus direitos de estar chateado, mas cuidado para não dar legalidade para Satanás agir na tua ira e fazer coisas que vão te prejudicar mais tarde, como ele fez matando o irmão dele. Olha o pecado que ele estava carregando nas costas agora. O sangue de Amnon. O cara fez coisa errada? Fez. Mas se ele deixasse quieto e esperasse a justiça de Deus, a mão de Deus ia pesar sobre o sujeito que abusou da menina, da Tamar. Ele não precisava, né, se levantar ali naquela situação, né, e
carregar o sangue de um homem nas costas. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, acontece coisas na vida das pessoas e a gente não, diferente de Absalão, não carrega o sangue de alguém nas costas, mas carrega a culpa por alguém ter saído da igreja, por alguém ter se afastado dos caminhos do Senhor. Carrega a culpa pela morte espiritual de alguém, porque a gente se irou e a gente, além de ter se irado, a gente pecou. Então, por isso que a gente tem que ter juízo. E na hora da dificuldade, na hora, né, que as coisas estão difíceis, né, e que a gente está realmente com as razões da gente, a gente precisa orar ao Senhor, para não fazer besteira, né? E aqui o que ele faz? Ele faz pirraça. Você vê que Absalão era um sujeito mimado, né? Mimadinho. O que ele faz? O Joabe não vem conversar comigo, então taca-lhe fogo na terra dele lá. Olha pra você ver, não parece criança? Criança que faz o quê? Sabe criança quando você leva no mercado e tem criança? Gente do céu, se meus filhos falam um negócio desse comigo, eu acho que eu rebento com um deles. Mas assim, vocês já viram criança no mercado? A criança quer um negócio, a mãe fala não vai comprar, a criança se joga no chão. Meu Deus do céu. Meus filhos nunca fizeram isso comigo. Mas se fazer também é uma vez só. Amém? A gente não pode deixar isso não. Mas o Absalão mimadinho. Joabe não foi falar com ele. O que ele faz? Vai lá e taca fogo na terra do Joabe. Aí o Joabe vai, né? E aí faz a vontade do bonitinho, do mimadinho. Tem que fazer as vontades do mimadinho, senão ele taca fogo lá. Senão ele faz coisa pior, né? E aí fez, né? Foi lá na presença de Davi, né? Em vez dele chegar humilde, né? Ele mesmo procurar, ao invés de mandar chamar o Joabe, ele ia atrás do Joabe e falar, Joabe, me ajuda. Eu quero ir lá falar com meu pai, né? Eu fiz coisa errada, mas não teve arrependimento nenhum ali, sabe? Então, e aí ele chega na presença do rei, ele era filho, o rei recebe ele, dá um beijo nele, tá. Ele era filho e ele era amado, né? Mas olha só, vamos ler o capítulo 15 agora, para a gente ver como que transcorre essa história. Eu estou passando para vocês assim, um panorâmico da vida do Absalão. Ó. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizias mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ó que lindo. Gente, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, o cara é político. Absalão político. E a primeira vez que eu li esse texto, deixa eu te contar em que contexto que foi que eu li esse texto. O Senhor só falou assim para mim, eu nem sabia quem era Absalão, sabia que tinha na Bíblia esse homem. Primeira vez que eu li esse texto. Não sabia quem era o fulano. E eu estava aqui na casa do Senhor, orando por várias questões, várias coisas que estavam acontecendo, e angustiada, e falava, Senhor, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, e clamando ao Senhor, e o Senhor só falou assim para mim, o Espírito Santo só soprou na minha cabeça, o espírito de Absalão. Eu falei, espírito de Absalão, quem é Absalão, Jesus? E aí vai eu para ler sobre quem é Absalão. E aí eu li esse texto, aqui em 2 Samuel, capítulo 15, e aí eu entendi. Eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo na época. Olha só, Absalão, o que ele faz? Para você entender o que está acontecendo. Até quando o Senhor me deu essa palavra hoje, eu falei, Senhor, de novo esse demônio dentro da igreja? Misericórdia, vamos combater ele. Amém, irmãos? Então, hoje, a ministração é para trazer um alerta para a igreja do Senhor. Amém, irmãos?
É um alerta para a tua vida espiritual. Amém? Então, olha só. Ele fala, depois disso, depois que ele foi lá para a presença do rei, né? Absalão fez aparelhar para si um carro e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Aí ele se levantava de manhã, ele já estava lá em Jerusalém, certo? Né? Já tinha ido lá para a presença do rei. Ele se levantava pela manhã, parava a entrada da porta, né? E todo mundo que ia falar com o rei, né? Porque tinha que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo. Alguém que tinha uma causa para levar para o rei resolver. Ele pegava essa turma na porta e ele começava a bajular as pessoas. E ele começava a dizer assim, de onde você é? Ah, eu sou de tal lugar. Nossa, veio de longe para falar com o rei, né? Tão difícil falar com o rei. Meu Deus, qual que é a tua causa? Meu Deus, realmente a tua causa é certa. Você tem razão no que você está falando. Né? Você está indignado com essa situação, o rei realmente deveria resolver. Por que o rei não resolve a tua causa? Ai, quem me dera se eu tivesse, né, autoridade para me julgar. Todo mundo que viesse a mim, eu faria justiça. E ele dava atenção. E eu acho mais fofo, gente, que o texto fala aqui, ó, verso 5. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Então, imagina a cena. Ele estava ali na porta, a turma vindo falar com o rei, e algumas pessoas tinham respeito por ele, porque ele era filho de Davi. Ele era filho do rei, né? E algumas pessoas se inclinavam numa reverência, né? Porque é filho do rei, é um príncipe em Israel. Amém, irmãos? Né? E aí, o que ele fazia? Não, dava um beijo. Vocês já viram os políticos em época de campanha? Que coisa ali, beija a criança, não é mesmo? E aí, por isso que eu acho que esse espírito de Absalão é um espírito de político, né? Mas tem política que não é só para ganhar a eleição, não, mas é para ganhar o teu coração e tirar você da presença do Senhor. Amém, irmãos? E aí, ele fazia essas coisas, e abraçava, e beijava, e dava ouvidos para as causas das pessoas. O rei não te ouve, né? Mas se eu tivesse poder na minha mão, se eu pudesse, meu Deus, quem dera, né? Eu pudesse, né, fazer alguma coisa por você. E aí a Bíblia fala aqui, ó, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração de todos os homens de Israel. Ele roubava o coração das pessoas. Por quê? Porque ele era bom. O rei era um cara distante que estava lá no trono e que às vezes as pessoas chegavam nele e ele escutava o lado da pessoa, mas ele também procurava ver o lado da outra pessoa, né? Vinha um lá e falava assim, ó, rei, o negócio é o seguinte, o fulano, né, tá tomando a minha terra, ele tá botando a cerquinha dele mais pra cá e ele tá entrando na minha terra. Aí o rei fazia o quê? Tá bom, tô ouvindo você, mas eu vou ouvir outro lado da questão também. Né? E nem sempre a pessoa que vinha ao rei tinha razão naquilo que estava falando. Então o rei julgava ali. Vocês se lembram de Salomão julgando? O rei fazia esse papel, né? De decidir coisas ali importantes. E aí o que acontecia? Nem sempre Davi era o cara legal, né? Que respondia do jeito que as pessoas queriam. Certo? Ele tinha, né, que ter sabedoria, porque nem sempre a pessoa que vem te contar uma história de injustiça está realmente sendo injustiçado. Porque todo mundo que tem um problema, irmãos, ela vai contar para você a versão dela da história, não é verdade? Amém? Então, se o casal briga, o marido vem falar com o pastor, ele vai contar a versão dele. Se a mulher briga, ela conta a versão dela. Quem não está dentro da casa, sabe o que está acontecendo? Não. Todo mundo que conta a sua causa para alguém, conta o seu lado de injustiçado, de pessoa sofrida, né? Mas o fato da pessoa falar que ela tem razão, não significa que ela tem razão. Quem sabe o que está acontecendo é Deus, amém? E Absalão, ele fazia o quê? Ele era o cara bom. Porque ele furtava o coração das pessoas. Ele dava razão para todo mundo. Não, realmente a sua causa é reta. Davi era o cara chato, inacessível, era difícil chegar até Davi,
porque não era qualquer coisa que ele ia atender também. Se fosse uma coisa muito pequena, ele falou, passa, que eu tenho muita coisa para fazer. Isso aí deixa a pessoa resolver, né? Então, Davi era o mau, Absalão era quem? O bonzinho. Vocês estão entendendo? E ele furtava o coração das pessoas. Ele furtava o coração. Ele fazia politicagem para ele tomar o trono, porque ele queria ser rei. Amém? Ele queria o lugar que era do pai dele. Ele não estava contente em ser filho do rei. Ele queria o lugar que não era dele, né? Então, ele fazia isso aí. Amém, irmãos? E aí o Senhor falou comigo a respeito de espírito de Absalão dentro da igreja. Algumas vezes o Senhor já falou comigo para me repreender esse tipo de espírito. Sabe o que é o espírito de Absalão dentro da igreja? É um espírito que usa pessoas para colocar você contra os seus líderes. Para colocar você, às vezes, contra os seus pais. Sabe quando você quer fazer um negócio errado, seu pai, sua mãe não aprova? Tem um demônio que às vezes usa a boca de pessoas, né? Para falar, não, você tem razão, nossa, sua mãe está por fora mesmo, seu pai. Vocês estão entendendo? Quer pastorear o seu coração, né? É um espírito maligno que quer pastorear você, né? Dessa maneira. Absalão queria fazer o quê? Ele queria ser o rei, ele queria estar no lugar de Davi, mas aquele lugar não era dele. Né? Mas ele queria estar ali. E aí o espírito de Absalão, ele age existe um demônio que age dessa maneira, às vezes dentro da igreja, né? Ele quer que você não ouça o seu pastor. Não, o pastor está por fora do que ele está te falando. O pastor não te dá atenção. E começa essas coisas dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Não, olha o que o pastor está fazendo, né? Ah, se eu tivesse na liderança do louvor, se eu tivesse, eu colocava você, mas você não é bem quisto dentro da igreja. E quer colocar, esses demônios quer colocar você contra a liderança da igreja. E sabe o que acontece? Se o pastor coloca você fora do tempo de colocar você, você não aguenta as lutas que vêm. Amém, irmãos? Porque tem muita gente dentro da igreja que quer estar na frente, que quer estar ministrando, que quer estar louvando, que quer estar pregando, e tudo bem você querer isso, não tem nada de errado você querer. Amém? Nós somos servos do Senhor, a gente tem desejo de trabalhar para Ele. Amém, irmãos? Só que existe uma caminhada, existe um tempo, existe um processo. Se você é colocado na frente de um grupo, qualquer grupo que seja dentro da igreja, grupo de jovens, grupo de louvor, grupo de qualquer coisa, para liderar, sem você estar preparado, sem ter uma aprovação de Deus, você vai sofrer e é perigoso você morrer espiritualmente. Você vai se arrebentar. E às vezes o teu pastor, a tua liderança, está vendo que você não tem maturidade. E aí não te coloca. E aí esse espírito de Absalão fica rondando a tua vida, tentando colocar você contra a liderança. Porque se ele te colocar contra a tua liderança, a palavra do Senhor fala que toda autoridade vem de Deus. E aquele que não se submete à autoridade dentro da igreja, não está se submetendo ao próprio Deus. E às vezes, a tua liderança está tentando te poupar, não te colocando na frente. Irmãos, estar na frente é pagar preço. É ou não é, irmãos? É ou não é, André? Tem um preço. E vem luta. E se você não tiver estrutura para estar na frente, porque estar na frente não é bonitinho, não é para fazer bonito, irmãos. Isso aqui não tem que ser status. Vocês estão entendendo? Você tem que pagar um preço. Às vezes você está fazendo coisas na igreja para abençoar a vida das pessoas, para que outras vidas conheçam o evangelho. Satanás não vai deixar barato. Ele vai atacar a vida de quem está na frente. E se você não tem maturidade para estar na frente, então você procura amadurecer primeiro. Procura amadurecer, procura ser fiel, procura renunciar pecado.
Porque é muito bonito. Tem gente que está com uma vida de pecado, mas quer estar na frente. E aí vem esse espírito de Absalão e fica fazendo a tua cabeça para você entrar num pecado ainda maior, que é o pecado de rebelião contra a tua liderança. Porque aí fica uma falação de mal da liderança, do pastor, das pessoas que estão na frente. Ah, a menina está lá na frente, mas olha isso, não sabe nem falar, não sabe não sei o quê, não sabe... Vocês estão entendendo? Existe um espírito que age para ganhar o teu coração, para tirar você debaixo da bênção, né? De estar ali na obediência às autoridades que estão constituídas sobre a tua vida. É um espírito, né, que faz com que as coisas pareçam assim, nossa, se fosse de outro jeito, né? Se fosse de outro jeito seria melhor, mas não é assim. Amém, irmão? Eu estou sendo clara com vocês estão entendendo? A gente tem que ser fiel à palavra do Senhor. Então, se a Bíblia nos diz que nós temos que estar debaixo, né, da nossa liderança, submissos às autoridades, a gente precisa confiar que Deus está usando, que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Se é tempo de você ser usado na obra do Senhor para estar à frente de algum grupo, de uma célula ou de qualquer outra coisa dentro da igreja, você vai estar. Fica tranquilo que pastor nenhum vai tirar o que Deus tem para você. Amém, querido? Amém? Se um dia o teu pastor quiser atrapalhar a obra de Deus na tua vida, Deus tira ele. Existe um Deus no céu que controla a igreja. Agora, se Deus estabeleceu um servo do Senhor para estar liderando a tua vida, confia na liderança. Confia no tempo de Deus para a tua vida e dá uma olhadinha para a tua vida, porque às vezes a gente tem um desejo tão grande de estar na frente, só que a gente está com uma vida de pecado. Você quer ser envergonhado por Satanás? Estando em pecado e às vezes estando na frente, já pensou se levanta um demônio dentro da igreja e começa a te acusar? Amém, irmãos? É séria coisa. Quem está na frente e está lutando contra demônios. Então não é simples assim. Não é para ser bonitinho. Ai, que lindo, a irmã está na frente lá, olha que bonitinho. Não tem bonitinho tá na frente, irmãos. Tá na frente é carregar um peso maior que os outros dentro da igreja. Dá trabalho fazer a obra do Senhor. Às vezes custa as lágrimas de quem está na frente. Quem olha fala, meu Deus, eu queria um lugar assim também. Né? Mas não sabe, às vezes, o preço que a pessoa pagou para estar na frente. Não sabe as renúncias que a pessoa fez para estar ali. Não sabe, às vezes, as noites de choro que a pessoa passa, porque está carregando um fardo diferente dos outros. Amém, irmãos? Existe um preço. Né? Quantas vezes o Maico, ele prega a palavra do Senhor aqui? E ele não faz as coisas de qualquer jeito. Eu vejo meu marido se preparando para estar aqui, em oração, em leitura da palavra. Eu vejo ele buscando ao Senhor para estar aqui. E ele vem aqui, ele faz a vontade do Senhor. E sabe como ele sai da igreja? A maioria das vezes ele sai arrebentado. São poucas as vezes que ele sai daqui do púlpito e volta para casa e está tudo bem. A maioria dos dias de domingo, depois do culto, ele chega em casa e ele quer ficar sozinho. Às vezes ele quer chorar. Porque ele fala, meu Deus, eu falei, às vezes eu magoei pessoas, eu fiz a vontade do Senhor, eu agradei o Senhor, mas eu sinto que algumas pessoas ficaram magoadas comigo. Irmãos, é tão dolorido isso. É tão dolorido. Mas a gente tem que fazer o quê? Se Deus nos manda confrontar pecado, a gente tem que confrontar. E parece muito bonito estar aqui na frente, mas dói. Porque às vezes as pessoas rejeitam a gente depois. Porque você vai mexer na ferida, você vai falar do pecado. E quanta gente vira a cara, despreza, fala mal. Irmãos, nós já ouvimos tanta coisa dolorida. A gente lutando para fazer a vontade do Senhor, a pessoa falando que, assim, que a gente passa a mão na cabeça do monte de gente que está fazendo coisa errada. Irmãos, como isso dói, como arrebenta com a gente. Como arrebenta com a gente. Né? Então, às vezes a pessoa peca, faz alguma coisa errada. Nós não vamos meter o pé na pessoa e botar ela para fora da igreja.
pessoa ali passa pelo período de disciplina, fica na disciplina, mas não tem mais o que fazer além de colocar uma pessoa em disciplina. Amém, irmãos? Nós vamos continuar visitando uma pessoa que fez uma caca bem feia? Vamos, claro que vamos. Vocês estão entendendo? Isso não é passar a mão na cabeça das pessoas que estão em pecado. Isso não é concordar com o pecado delas. Isso é estar ali junto para tentar trazer de volta. Amém, igreja? Então, existe um peso, né? E parece que é tudo muito bonito. Quem olha, às vezes, fala, nossa, né, eu queria, né? Queria, mas não sabe o preço que a gente paga. Amém? Então, às vezes, até no louvor, que parece louvor sempre é a atração da igreja, né? Não é? Mas as pessoas não sabem, né, o preço de se estar aqui. Porque para estar no louvor precisa ter santidade, irmãos. Uma pessoa em pecado no meio do louvor, ela atrapalha o grupo inteiro. Porque eu não entendo muito de música não, mas eu sei que tem que tocar tudo junto ali, bonitinho, né, em harmonia. Não é isso, irmão? Tem que tocar em harmonia. E existe uma harmonia, uma interação, que além de ser ali nos instrumentos, é espiritual. E aí você tem pessoas no louvor que estão ali se santificando, que estão pagando o preço de renúncia, porque renunciar também dói. Não é só bonitinho estar aqui cantando, louvando ao Senhor, não, tem renúncia. Vocês estão entendendo? A pessoa deixou de pecar, a pessoa escolheu fazer diferente, a pessoa paga um preço, vem aqui a quarta, vem no domingo, o pastor fala, ó, eu preciso de você, a pessoa está lá. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que estão pagando um preço, que estão estudando a palavra do Senhor. Chega aqui, né? Não ministra qualquer coisa, mas ministra aquilo que está o quê? Que está estudando, está pagando preço para estar aqui na frente. E aí, outras pessoas às vezes olham, só vê a beleza, né? Daquilo ali, só vê aquela coisa, não, olha que status, né? Ó, top dentro da igreja. Que top dentro da igreja? Tem um preço sendo pago. Então o grupo está aqui, ó, às vezes em harmonia, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Mas o que acontece? Se um tiver errado, se um entrar de qualquer jeito no louvor, vai perturbar todo o grupo de louvor, vai perturbar a igreja não vai sentir a presença do Espírito Santo e vai ter que prestar conta para Deus depois. Porque está no louvor, mas está fazendo coisa errada. Está atrapalhando o andamento espiritual da igreja. O louvor é para entronizar a presença do Senhor. E se você estiver aqui, você não pagou preço de renúncia, você está em pecado, você não tem às vezes maturidade para lidar com os conflitos que vêm, por você estar na obra. Aí o que acontece? Perturba tudo, não atrai a presença do Senhor. E daí, no dia da tua prestação de contas com Deus? Como é que vai ser? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer estar num lugar que não é para a gente estar. Absalão, ele queria estar numa posição de rei ali, de liderança, mas ele não tinha maturidade para aquilo. E ele tinha pecado nas costas dele. Então não dava para ele estar ali. Não era para ele aquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa, existe um lugar para você também. Se você pagar preço diante do Senhor de renúncia, de obediência, Deus também vai entregar para você o teu lugar dentro da igreja. Amém, irmãos? Então não precisa ficar nessa loucura para ter ministério, nessa loucura para querer ser visto pelas pessoas. Se a tua motivação for ser visto pelas pessoas, querido, você já está reprovado. Se a tua motivação for ser aplaudido pelas pessoas, diante de Deus você já está reprovado. Porque a motivação do nosso coração, tanto para pregar, para cantar, para ser líder de alguma coisa, a gente tem que queimar dentro da gente o desejo de ver vidas sendo transformadas, de ver gente aceitando Jesus. Para quem está de fora parece que é lindo, mas para quem está fazendo, existe um preço a ser pago. E a gente tem que tomar cuidado para às vezes não ser seduzido por esse espírito de Absalão. Pessoas às vezes se levantam para colocar você contra a sua liderança. Às vezes
Satanás está vendo que você está naquela loucura que você quer, né? E aí, já vem alguém falar no teu ouvido, nossa, mas o pastor ainda não deu, mas você é tão bom. O pastor parece que não vê as coisas. E começa, aí você entra num pecado maior ainda, que é o de rebelião. E a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E como que é o pecado de feitiçaria? O pecado de feitiçaria é aquele pecado que atrai muitos demônios. Então, se você entra nesse pecado de rebelião, muitos demônios vão entrar na tua vida. Amém, irmãos? E você vai se afastando assim, a passos largos assim da presença do Senhor. Porque aí você já perdeu a noção do propósito de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que é esse espírito de Absalão? Que quer seduzir você contra a tua liderança? Que quer fazer você ficar atrás de um lugar que às vezes não é para você. Não estou dizendo que não seja, às vezes, nesse momento, né, para sempre. De repente você gosta de pregar, sei lá, né? Mas talvez não seja o tempo de Deus para a tua vida. Você precisa amadurecer. Você quer pregar, você precisa ler Bíblia. Eu lembro quando eu era novinha, tinha uma célula na minha casa. Lembra da irmã Juventina? Carla. E essa irmã, ela pegava, ela falava assim para mim, Kelly, Deus deu um sonho para mim. Direto ela tinha sonho comigo, dava até medo quando ela chegava perto de mim. E Deus falava para mim te avisar que você precisa comer a Bíblia. Você precisa comer a palavra do Senhor. E ela até me assustava com as coisas que ela falava assim. Eu não estava preparada para pregar a palavra do Senhor. Eu não li a Bíblia. Vocês estão entendendo? Mas eu queria. Eu tinha um chamado, mas não era o meu tempo. Existe um tempo para a gente plantar em obediência e depois colher as bênçãos do Senhor. Né? Quer ser músico, precisa aprender a tocar. Não dá para tocar sem saber. Amém, irmãos? Precisa ensaiar. Ou você vai apresentar qualquer coisa aqui no altar do Senhor. Não é? E não só saber tocar. Porque Deus, se fosse por talento, gente, todo mundo aqui rodava, não é mesmo, Leandro? No sentido assim, tem gente tão talentosa no mundo. Meu Pai amado. Não era mais fácil Jesus fazer converter esses guitarristas aí de banda de rock e trazer essa turma para tocar na igreja? Não era mais fácil? Mas Deus quer você, mas não te quer de qualquer jeito. Não é só saber, não é só talento. É santidade. É renúncia. Amém, irmãos? Porque se fosse só talento, até eu rodava. Né? Porque tem tanta gente mais talentosa para pregar, para falar, que podia estar aqui no meu lugar, mas a gente não está aqui por talento. Não é isso. Precisa sim se dedicar. Amém, irmãos? Porque também não vamos fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas não é tudo essa dedicação. A gente precisa andar em santidade. A obra do Senhor precisa ser feita com santidade. Se você não estiver pagando preços de renúncia, se você não estiver renunciando ao pecado, não queira estar numa posição que é a posição em que os santos do Senhor têm que estar na frente. Como que está a tua vida de obediência? Como que está a sua vida de obediência aos seus pais, para você que é jovem? Você obedece seu pai? Você respeita seu pai? Você respeita sua mãe? Porque tem muito jovem que bate boca com pai, com mãe, e acha que depois, né, o pastor tem que dar ministério para estar aqui na frente. Deixa eu te falar, se você é bocudo, se você é bocuda, então você primeiro aprenda a respeitar pai e mãe dentro de casa, a honrar teu pai e sua mãe, para depois você querer alguma coisa da parte do Senhor. Porque estar na frente não é brincadeira. Isso aqui não é para brincar, não. Não é para aparecer, não. Não é para fazer bonitinho, não. Não é para ninguém ficar te aplaudindo, não. Então, primeiro você aprenda o caminho da obediência. Amém, igreja? E como está a sua vida? Você que é adulto, você que é marido, você que é esposa, está sendo submissa ao seu marido? Marido, está amando?
Está pagando preço de renúncia? Está renunciando pecado? Como está a sua santificação diante do Senhor? Porque nós, igreja, temos que nos santificar. Amém, irmãos? Nós precisamos andar em santidade. Como que está a sua santificação diante do Senhor? Porque se você estivesse santificando, deixa eu falar uma coisa para você, Deus está te vendo. Deus está te vendo e não vai demorar muito para Ele colocar você numa posição em que aqueles que estão em santificação tem que estar. Amém, irmãos? Precisa de santificação, precisa de obediência. Como que está a sua vida de obediência, a sua liderança? Tem gente que o pastor fala uma coisa e a pessoa faz outra, ela acha que, tipo assim, conselho de pastor é descartável. Precisa de conselho de pastor. Vocês estão entendendo? Então, se você não consegue ouvir um conselho de uma liderança espiritual, você não serve para ser líder espiritual da vida de ninguém. Jesus, ele tem autoridade. A Bíblia fala que o nome dele é sobre todo nome. Mas sabe por quê? Porque ele tem essa autoridade toda, no céu, na terra. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele foi obediente. Teve um momento na cruz, né, que ele falou, Senhor, né, ele falou com Deus, falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Quer dizer, se for possível, livra eu da cruz. Se tiver uma possibilidadezinha, me livra de passar por isso, porque ele sabia o que ele ia sofrer na cruz. Mas todavia seja feita a sua vontade. Ele obedeceu o pai dele. E por isso o nome dele é acima de todos os nomes. Amém? Não tem nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Mas todo o poder que tem no nome dele vem da obediência. Ele pagou um preço de obediência. Ele obedeceu. Não tem como você ser líder espiritual da vida das pessoas se você não estiver pagando um preço de obediência. Se você não aceita ser liderado por ninguém, se você acha que pastor não tem que dar pitaco na tua vida, que conselho de pastor, de líder não serve, então você também não serve para liderar a vida de ninguém. Porque se você estiver na frente e você é desobediente, rebelde aos conselhos da sua liderança, sabe o que acontece? Você vai plantar rebelião dentro da igreja. Você vai plantar desobediência dentro da igreja. Você vai colher aquilo que você planta. E o que você planta? Você planta desobediência. Então as pessoas que você vai liderar vai ser tudo desobediente também. Vai ser tudo rebelde também. E aí vai virar aquela muvuca dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Tem que ser diferente para estar na frente, irmãos. Tem que estar pagando um preço. Tem que estar renunciando pecado. Tem pessoas que se esforçam, que buscam, que se dedicam, que correm atrás. E tem outras que simplesmente são largadas. Não estuda a palavra e aí quer estar na frente. Quer fazer bonito. E as coisas não são assim. Amém? Ó, irmãos, essa semana eu tive uma experiência com uma menina, uma moça nova. E sábado, ela não pôde estar na célula, né, no sábado anterior. E aí ela mandou uma mensagem para mim, Kelly, por favor, tem como você dar o estudo da célula para mim? Porque eu não pude ir. E aí eu dei de novo o estudo para ela. Mas tem gente que corre atrás. Eu falei, Maico, olha a atitude dessa guria. Olha o coração dessa pessoa. Uma pessoa nova, mas que está preocupada porque perdeu a palavra que foi pregada na célula. Fez falta para ela. Agora tem pessoas que perdem culto, que perdem, né, de estudar a palavra do Senhor, não liga para discipulado, não liga para nada. E simplesmente não se importam. Enquanto tem outras que, né, têm sede da palavra do Senhor. Como você acha que Deus vê isso? Não tem como colocar para estar na liderança da igreja pessoas que só querem estar na frente para aparecer, para fazer bonito. Tem que ser gente que paga um preço, que dá bom testemunho, que não faz barraco. Sabe por quê? Quem está na frente tem que resolver problema, irmãos.
né, no Léo e falar assim, Léo, o negócio é o seguinte, não gostei disso, daquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, a fulana fez não sei o quê, olhou torto para mim, aí o Léo vai ter que ter o quê? Vai ter que ter maturidade para resolver conflitos sem entrar no meio da briga. Ele não vai poder tomar partido, né? Ah, do Leandro. Ah, Leandro, vou ficar do teu lado. Não, irmã, você está errada. O Leandro é gente fina e não sei o quê, não sei o que. A pessoa tem que ter maturidade para não ficar tomando partido. Para estar na frente. Porque quem está na frente vai resolver problema mesmo. Vai ouvir conversinha, vai não sei o quê. Mas tem que ter maturidade para não se envolver em intriguinha, para não fazer barraco, para não brigar dentro da igreja. Né? Porque se o líder tiver embolando com a turma no meio da briga, não serve para ser líder. Amém, irmãos? Então tem que ter bom testemunho. Você vai colocar na frente quem dá bom testemunho. Amém, igreja? Tem que ter renúncia de pecado, maturidade, bom testemunho. Vamos caminhar para isso, irmãos? Amém? Deus tem um chamado na sua vida. Na igreja, na casa do Senhor, tem um lugar para você trabalhar. Tem lugar para você aqui dentro. Mas e aí, como é que está a sua vida? Você está apto para assumir aquilo que Deus tem para você? Amém, irmãos? Nós precisamos levar uma vida de santidade. Amém? Verso 7 do capítulo 15. Vou falar mais um pouquinho do Absalão, ó. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Ele chegou no pai dele e falou assim: ó, eu tenho que ir lá para cumprir um negócio lá, uma promessa que eu fiz, um voto que eu fiz com Deus lá, você me deixa ir lá? Aí o rei fala: não, vai tranquilo. Só que era mentira. Olha só, verso 9. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel. Emissários secretos, olha, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Ó, não parece política? Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. E aí, deixa eu te falar, o rei sai meio fugido da casa dele. Quando Absalão fala para o rei assim: deixa eu ir lá que eu tenho que cumprir meu voto, na verdade ele estava armando para tirar o rei do trono. Então ele mentiu. E uma das características de pessoas que são usadas por espírito de Absalão é a mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Você já orou para o Senhor te dar entendimento das coisas para que você não seja enganado? Porque às vezes você se aconselha com pessoas que estão mentindo para você e estão colocando você contra aqueles que estão pastoreando a sua vida. Então eu quero que você tome muito cuidado. Uma vez eu fiz uma oração pedindo para o Senhor me mostrar essas coisas de mentira. E um dia eu estava conversando com uma pessoa, fica tranquilo que não é aqui não, tá?
Foi lá em Uraí, uma situação que aconteceu. E a pessoa contando para mim, assim, aconteceu isso. De repente eu escuto dentro do meu coração uma voz assim. Foi um negócio de súbito, assim. É mentira. Eu falei, o quê? Quem falou? E aí eu entendi que era o Espírito Santo. Porque se você tiver uma vida de oração e buscar com sinceridade o Senhor, ninguém vai mentir para você. Mas se você ficar procurando falar mal da vida de irmãos dentro da igreja, esse espírito de Absalão vai entrar na tua vida porque você está dando brecha, você está deixando a porta aberta. Então, se você ouvindo gente falar mal da igreja, irmãos, não fale mal da igreja do Senhor. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Pode ter gente aqui dentro com defeito, com pecado, mas é o povo do Senhor. Então, cuidado. Deus não se agrada disso. Então, quando está aquela rodinha ali, aquela falação de mal da igreja, aí é o irmão, é a Michele, é o Leandro, é não sei o quê, é o pastor. Irmãos, cuidado com isso aí. Espírito de mentira, de Absalão, para entrar no meio disso aí, fazer a tua cabeça, é muito fácil. Colocar você contra os seus líderes. É porque o pastor não faz isso, o pastor não cuida de você, e não sei o quê, não sei o quê. Você está dando brecha, você está dando lado para esse tipo de demônio entrar na tua vida. Então, toma cuidado com isso. Hoje ainda fiquei chateada de pregar essa palavra, sabia? Fiquei mesmo, porque eu não sabia que esse espírito estava agindo de novo na igreja. E aí hoje, a hora que o Senhor falou comigo, Absalão, eu falei, de novo. Porque esse demônio já rondou a nossa igreja. Esse espírito tentando colocar as pessoas contra a liderança, contra tudo que o pastor faz. Tudo está errado, tudo não está na direção de Deus. E sai arrebentando com a vida das pessoas. Depois de um tempo a gente vê o estrago. Vocês estão entendendo? Mentira. Ore para Deus te revelar mentira. Cuidado com mentira. E se você anda mentindo, toma cuidado. Mentira não pode ser coisa normal na boca do crente, não. Vocês estão entendendo? Nós temos que andar na verdade. É sim, sim, não, não. Não tem que inventar história. Se você está mentindo, toma cuidado, que você está assim, ó. Você está dando lado para o diabo mesmo. Não inventa coisas. Não inventa o que não existe. Para ser favorecido em alguma coisa. Cuidado com a mentira. Amém, irmãos? A mentira estava na boca de Absalão. E olha o fim de Absalão. Morreu de uma maneira terrível, feia, e ainda assim, o memorial que ele deixou foi um negócio de, sei lá o quê, uma pedra. Não teve ninguém para falar assim, nossa, Absalão, meu pai, homem de Deus, deu exemplo. Não teve ninguém. Amém, igreja? Nós precisamos tomar cuidado, porque no meio da nossa jornada cristã, esses demônios, eles querem entrar na vida da gente. E eles querem tirar nossa comunhão com Deus, fazer com que a gente enverede por um caminho de desobediência. Efésios 4:2 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. É mandamento, deixa de falar mentira, para com isso, para com isso. Nós vimos aqui o fim de um mentiroso, e Jesus, lá em João 8, verso 44, fala que Satanás é o pai da mentira. Então você toma cuidado, porque se você mente, como que você vai falar, sou filho de Deus, se a mentira está na tua boca? O pai da mentira é o diabo. Se você está mentindo, você está se fazendo filho do diabo e não filho de Deus. Você está dando legalidade para Satanás falar assim, ó, isso aqui é minha menina, isso aqui é o meu menino. Mentiroso, mentirosa. Deus está avaliando o que você está falando. Amém, igreja? Então vamos tomar cuidado com isso? Seja fiel ao teu Deus. Essa palavra, irmãos, foi, na verdade, um alerta. Um alerta. Eu orei hoje falando, Senhor, fala com a igreja, fala com a igreja. Porque às vezes o Espírito Santo, ele nos mostra demônios que eles querem, sabe, entrar dentro da igreja e a maneira que eles querem agir, que eles estão agindo.
E nesses últimos dias o Senhor tem mostrado esse espírito de Absalão, esse espírito de politicagem, gente que quer mostrar para você que de repente se tivesse na frente faria melhor do que está sendo feito, né? Que o que está sendo feito não está sendo muito bem feito, que a igreja está falhando, né? Então, toma cuidado com isso, isso é um alerta. E esses demônios, eles querem seduzir você para que você desobedeça a sua liderança. Só que o que eles não te contam é que você não vai ter uma coroa na cabeça. O que esses demônios, eles não te mostram é que você não vai ter aquilo que você quer. Por quê? Porque o fim de Absalão foi essa morte trágica aqui. Sem deixar memória. Amém, irmãos? Então toma cuidado com isso. Vai pelo caminho da obediência, que é tão mais fácil. Deus vai honrar você. Se você ainda não está no tempo, né? Se você tem um desejo no teu coração de tocar, de pregar, de fazer o quê, sei lá o quê, de ser líder disso, daquilo outro, espera o tempo do Senhor, aquieta seu coração, espera o tempo do Senhor, vai pagando os preços que você tem que pagar em renúncia, em obediência, seja fiel, escuta atentamente o que a tua liderança diz. Às vezes você é orientado de uma maneira, mas você faz de outro jeito. Não, seja obediente, amém? Seja obediente que você vai prosperar. E quando for o tempo certo, Deus vai honrar você. Amém? Deus quer colocar você num lugar de honra. Deus quer que você faça aquilo que você foi chamado para fazer, sim. Mas existe um tempo, existe um preço para isso também. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar já encerrando. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo e venha te dar livramento desse espírito de Absalão. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença e eu quero glorificar o Teu nome por essa palavra. Eu sei, meu Pai, que esses Teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, são amados, são preciosos, meu Deus. São importantes, meu Deus, para o Senhor. E que o Senhor tem um lugar para cada um de nós, Pai. Cada um de nós tem um chamado, meu Deus, para fazer a sua obra, Senhor. E cada um de nós tem que pagar um preço, meu Deus, para estar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Nós temos renúncias para fazer, Senhor. Nós temos que nos santificar, porque sem santidade não dá para fazer a sua obra, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, estar no lugar certo, meu Deus, posicionados em santidade, em obediência, em comunhão contigo. Ó, Senhor, que o Senhor venha livrar a tua igreja desse espírito de Absalão, meu Deus, que quer colocar os teus filhos numa posição de desobediência, de rebelião. Senhor, dá livramento para essa igreja no nome de Jesus, que teus filhos tenham discernimento, meu Pai, que eles venham, meu Deus, identificar onde esse espírito está agindo, meu Deus, e o que esse Espírito está dizendo para eles, meu Deus. Deus, que o Senhor venha revelar, Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor venha livrar o teu povo, Pai, no nome de Jesus, que os teus filhos venham agir com sabedoria, Pai, no nome de Jesus, se desviando de maus caminhos, Senhor, de más conversações, Senhor, que teus filhos tenham sabedoria para se desviar de más conversações, Pai, de falatórios inúteis, Senhor, Senhor, de maledicência, que teus filhos tenham sabedoria para não ficarem embaraçados com o pecado de maledicência, para não terem suas vidas travadas, seus ministérios travados, meu Deus, por causa de rebelião e maledicência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, livra a tua igreja, Pai, desse espírito de Absalão. Nós repreendemos esse mal em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós ordenamos que saia do nosso meio todo espírito de Absalão, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus nessa igreja, Pai, e nós cremos no Teu poder, Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós cremos no Teu chamado para esse povo, Senhor, para fazer uma obra poderosa nessa cidade, Senhor. Levanta os fiéis, Senhor, levanta aqueles que têm, Senhor, caminhado em justiça, que têm se desviado do mal, Senhor, em nome de Jesus, levanta aqueles que têm obedecido a Tua palavra, que têm obedecido a liderança, que não têm murmurado, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que são fiéis, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, amém? Está encerrado.